Queria, obviamente, começar por iniciar a reunião, esta que é a última reunião ordinária deste ano de 2023. Portanto, não se perspectiva nenhuma extraordinária em princípio, portanto, à partida será mesmo a última reunião da Câmara deste ano civil 2023. Decorre-se no dia a seguir ao Natal e, portanto, obviamente, queria, em título preliminar, cumprimentar todos os presentes e desejar que tenha sido uma quadra natalícia muito bem vivida e que 2024 seja um ano, obviamente, repleto dos maiores sucessos e saúde, sobretudo para todos. Agradecer a presença dos colegas, dos funcionários aqui da autarquia, ainda por cima ser um dia de tolerância de ponto, mas o calendário das reuniões que foi deliberado foi neste sentido e, portanto, fazemos aqui esta que é a última reunião neste dia 26 de dezembro. Uma vez que temos público presente, determina o regimento que consulte os elementos do público para saber se querem usar a palavra neste período antes da ordem do dia. Não sei se há alguma questão do público presente, creio que não. Então, antes de dar a palavra aos colegas também neste período antes da ordem do dia, eu queria falar aqui 2 ou 3 tópicos relativamente rápidos. Enfim, para além das boas festas que já dei, queria falar também dois temas adicionais. Uma que tem a ver com o facto do Sr. Comandante Cássio Raimundo ter deixado o corpo ativo e o comando dos bombeiros da Ruda dos Vinhos, cargo que desempenhou durante 2 décadas. E, portanto, nós já tivemos a ocasião, o município, de homenageá-lo em devido tempo no último aniversário dos bombeiros, no dia 10 de junho de 2023, com a entrega da Medalha de Honra do Conselho, mas de todo modo fizemos também questão de estar presentes no dia em que a Associação Humanitária resolveu assinalar esta sua cessação de funções enquanto comandante do corpo ativo e, portanto, obviamente que aqui na reunião de Câmara também dar nota desse acontecimento e obviamente de agradecimento, uma nota de agradecimento também muito clara ao comandante Cássio pela sua disponibilidade ao longo de todos estes anos na liderança do Corpo Ativo dos Bombeiros da Ruda dos Vinhos. O comandante continua connosco no Serviço Municipal de Proteção Civil, mas de todo modo esta é uma nota que claramente se justifica aqui na reunião de Câmara e que obviamente não podemos deixar passar em claro. Depois, dar nota do seguinte: nós, enfim, na sequência daquilo que foi a outorga do protocolo de cedência de uma parcela de terreno ali junto aos 3 portões, que foi, que se bem se recordam, aprovado pela Câmara, que é pela Assembleia Municipal, e que já houve a outorga desse protocolo com o engenheiro Jorge de Carvalho. Na passada quinta-feira já despachei o início do procedimento do concurso público para a empreitada de execução da rotunda dos 3 portões e da ligação numa nova via à Estrada da Costa. Portanto, era um processo urgente, na medida em que faz falta para ligar também aquilo que é a futura operação da variante rodoviária externa e, portanto, este procedimento virá à próxima reunião de Câmara para ratificação, mas no fundo já está na sequência daquilo que foi a deliberação da Câmara e da Assembleia quando aprovámos a celebração deste protocolo com o engenheiro Jorge de Carvalho. Portanto, basicamente, eram estes os pontos que eu queria trazer neste período antes da ordem do dia. Agora, naturalmente, darei a palavra aos colegas se quiserem usar a palavra neste período. Muito bem. Eu vou começar pela ordem de inscrição, Sr. Vereador Paulo Pinto. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, público, colaboradores do município também, como não podia deixar de ser. Gostava de comentar aqui 3 ou 4 aspectos que são relevantes. Numa fase em que estamos a chegar ao final do ano civil de 2023, cumpre agradecer todo o empenho, a dedicação, o profissionalismo, o trabalho desenvolvido por todos os colaboradores do município da Ruda dos Vinhos, mas permitam-me um cumprimento e um agradecimento muito em especial a toda a área operacional de um modo global e particularmente às equipas que mesmo nestes dias da época natalícia não deixam de executar o seu trabalho, nomeadamente ao piquete de águas, às equipas de recolha de RSUs que ainda esta noite, portanto, e quando hoje também é dia de tolerância de ponto, saíram para a faina, como nós costumamos dizer muitas das vezes. Portanto, por isso mesmo, um bem-aja a todos pelo esforço que é permanente e por todo o trabalho desenvolvido durante este ano 2023. Depois, não posso deixar também de dar um agradecimento especial às equipas de eletricistas, serralheiros e todos aqueles que, de algum modo,
permitiram a montagem da iluminação total, um pouco por todo o concelho, em muito mais locais, como puderam com certeza apreciar, tornando o concelho mais luminoso, tornando o concelho da Ruda mais bonito nesta quadra natalícia. Este agradecimento é naturalmente extensivo a todos os elementos do Centro Operacional Municipal que estão adstritos às juntas de freguesia e que contribuíram também para esse trabalho. Um bem-aja a todos vós. Dar nota que as perdas de água e consumos não faturados da rede de abastecimento público, com os dados acumulados a outubro de 2023, situa-se neste momento nos 28,95%, pois em alguns meses do ano as coisas têm estado mais complicadas, nomeadamente os próprios meses de setembro e de outubro. Sabemos duas coisas. Por um lado, que de hora avante vai ser mais difícil incrementar as reduções de perca, digamos assim, de consumos não faturados, mas por outro que este é um trabalho que tem continuado incessantemente e permanentemente, sabendo nós que temos alguns negócios de conduta e já estamos a fazê-lo, mas temos que continuar, que são mais problemáticos e que têm que ser substituídos, para procurarmos naturalmente dar sequência e atingir aquele target de 25% que não superior, de percas não superiores a 25% que consta do documento estratégico Ruda 2025. Depois um outro tema, porque estamos mesmo no final do ano, é fazer um pouquinho um balanço, gostava de comentar convosco sobre o plano plurianual de intervenções e de investimentos na rede rodoviária e concelhia 2023-2025, tema aliás abordado pelo Sr. Presidente na última reunião de Câmara, e dizer-vos o seguinte. Mais do que uma vez, depois de ter feito uma primeira leva de intervenções a Fragosa, portanto, que eu empreitei que ganhou o concurso, teve para reentrar em obra, acabou por não ser possível. Já sabemos que nos últimos 15 dias do mês de dezembro tem a central de Betuminoso sempre fechada e, portanto, não foi possível fazer todo o trabalho. Das 11 intervenções previstas em 2023, 6 estão completamente concretizadas. 3 estão por acabar, sendo que a Estrada Municipal 528, do Alto da Carvalho até Santiago dos Velhos, tem ainda vários assentamentos que vão ser intervencionados. Aliás, a resposta que o Sr. Presidente deu à vereadora Sandra Lourenço também na última reunião de Câmara. Dizer que no caminho do Casal do Autor falta uma intervenção também aí para finalizar no caminho do Casal do Autor. Foi feito o caminho do Casal do Bispo que havia a fazer-se. E isto será para concretizar mal seja possível, sendo que apenas aqui a Rua da Primavera, porque nos deparámos que uma coisa com um problema que não estava previsto, que também já foi mencionado, que é termos um esmagamento no coletor de saneamento, terá que ser substituído em cerca de 170 metros, e se ele lá, tão rapidamente quanto possível, e provavelmente só na segunda metade do ano, é que o terminar dessa pavimentação será um dado adquirido. Dito isto, porquê? Porque se as condições climatéricas o permitirem, efetivamente, e se o timing, se a Fragosa não falhar o timing, está previsto no dia 3 de janeiro, portanto, iniciar-se a intervenção na Estrada Municipal 530, leia-se de Adebaça até ao Casal das Figueiras e depois também ali na Rua da Liberdade, em Ar dos Arcos. Portanto, isto vai, aliás, ser publicitado, creio que no dia 29, nas plataformas digitais do município. Pronto, só para prestar a nota destas coisas. Obrigado. Ficou a 10 segundos. Obrigado. A palavra ao Sr. Vereador João Pedro, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os votos que, quando as festas foram dados no início, são subscritos também. Passando concretamente a 4 questões que tínhamos para perguntar. A primeira delas que seria no ponto de situação da obra do mercado municipal. Depois, dar nota que existe uma casa na rua Cândido Reis que está em elevado estado de degradação. Era a antiga loja da Cinir. Penso que tem fitas de proteção civil há vários meses, mas que não sabemos qual é o ponto de situação em termos de operacionalidade que está a ser feito por parte da Câmara Municipal, até porque se o edifício cair, parece-nos que a rua ficará intransitável e sem grande capacidade de dar outra resposta alternativa.
Portanto, era saber qual é o ponto de situação e o que é que a Câmara pretende fazer nesse ponto em concreto. Depois fomos informados pelos moradores da urbanização da Fonte de Ouro de uma reunião que ocorreu com o Sr. Presidente da Câmara por causa do barulho causado pelo funcionamento do Rua da Fantabável. Gostaríamos de saber o que é que saiu dessa reunião e quais serão os próximos passos. E, por fim, tivemos conhecimento recentemente que os residentes do Conselho de Paulo Monteiraço vão passar a ter como hospital de referência o futuro Centro Hospitalar do Oeste no Bom Barral. Foi uma nota que nos foi dada recentemente, aliás foi tema de conversa na Assembleia Intermunicipal da CIM-Oeste e, portanto, o que nós perguntamos é que se esta reorganização do SNS vai também alterar o Hospital de Referência da Ruda, passando de Vila Franca para o Bom Barral, ou se a situação da Ruda se irá manter. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes, colaboradores, público em geral, colegas do Executivo, dar também as boas festas e associar-me àquilo que foram os agradecimentos feitos também pelo vereador Paulo Pinto, a todos os nossos colaboradores e respectivas equipas por todo o trabalho que têm vindo a fazer em prol das nossas populações, bem como também a referência ao comandante Cássio Raimundo, que ficará também ainda associado ao nosso município através da Proteção Civil, mas deixar-lhe aqui também um voto de agradecimento por tudo aquilo que vem fazendo em prol daquilo que é a salvaguarda da segurança do Concelho da Ruda dos Vinhos. Dito isto, dar aqui algumas notas relativamente a algumas situações. Primeiro, dar conhecimento daquilo que foi a instalação do Conselho Municipal do Enoturismo e da primeira reunião associada a este. É um órgão e um fórum importante naquilo que é o debate de uma área estratégica que é a viticultura e enologia. É um projeto que queremos vai ser uma mais-valia nestas áreas e a própria AMPV, que esteve presente nesta instalação, nesta primeira reunião, fez menção já nas suas reuniões para aquilo que seria interessante do ponto de vista das boas práticas de outros municípios associarem-se a um projeto que é pioneiro e que começa em Ruda dos Vinhos, mas que a AMPV vê com bons olhos de ser replicado noutros municípios. Depois também dar aqui nota para o final do primeiro período, em termos de atividades letivas, a começar pelo final do período da nossa Universidade das Gerações, naquilo que é a nossa aposta no envelhecimento ativo, com almoço muito participado de confraternização, e agradecer também aqui a sua participação naquilo que foi a Magia do Natal com o grupo de cavaquinhos, Magia do Natal, que contou com uma participação alargada do ponto de vista daquilo que são as entidades, onde tivemos a Universidade das Gerações, mas também, pela primeira vez, um coro que vem mostrar aquilo que é o trabalho que é feito no agrupamento das nossas atividades de enriquecimento curricular, das nossas AECs, também roteiros, e depois a qualidade a que já nos habituou a Banda da Santa Casa pelo seu concerto, e depois também aqui, e em sintonia com aquilo que foi o agradecimento ao trabalho dos nossos colaboradores, com a Casa do Pai Natal, que foi fruto do trabalho de um esforço coletivo, mas que é materializado pelo nosso Centro de Operações Municipais e que, mais uma vez, teve um contributo muito importante, desta vez também na Magia do Natal. Ainda nesta questão das atividades letivas, também uma palavra para aquilo que foi o final do primeiro período, no nosso agrupamento e na nossa comunidade escolar, que decorreu com normalidade e que também teve depois a materialização, do ponto de vista das festividades, por uma iniciativa que é de saudar e salutar pela Associação de Pais de São Tiago dos Velhos, que fez atividades para as suas crianças, onde também tivemos a oportunidade de estar presentes. A nível da Rota Histórica das Linhas de Torres também decorreu uma Assembleia Geral, onde estivemos presentes e participámos, onde foram debatidas as áreas inerentes àquilo que são as atividades da Rota Histórica da Linhas de Torres, nomeadamente aquilo que é o turismo militar, entre outras atividades. Uma palavra também de parabéns, desta vez, para o 15º aniversário do Grupo de Forcados Amadores da Ruda dos Vinhos, eles que são os autênticos embaixadores no que diz respeito à cultura popular e, mais concretamente, da cultura tauromáquica, e que deixar aqui também os parabéns por um histórico que engrandece o nosso concelho. Também, ainda voltando à questão da educação, dar nota daquilo que foi uma reunião alargada do agrupamento que esteve entre nós com o diretor do agrupamento, o professor João Raposo, e todas as coordenadoras
para prepararmos aquilo que é o segundo período e perceber aquilo que são áreas em que temos que intervir no dia, estudamos esta nota no dia em que se falou e que se fala naquilo que são as provas de aferição e que já hoje, comentando com o professor João Raposo, decorreram, do ponto de vista dos resultados, dentro daquilo que é a normalidade expectável, dentro daquilo que foi o enquadramento nacional, de algumas dificuldades, nomeadamente naquilo que foi o acesso a algumas questões que estavam online e que depois derivaram aí algumas problemáticas. Os dados ainda não estão acessíveis para o grande público, estão no IAV, na extranet, mas serão divulgados a breve trecho, mas deixar-vos já aqui essa nota que foi o contacto com o professor João Raposo. Muito obrigado. Obrigado. Eu não fiz. Posso só? Sim, força. Muito boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, cumprimento em seu nome todos os presentes. Só para dar aqui uma nota em relação à magia do Natal. Fazer aqui alusão, de facto, a um agradecimento especial durante o lanche multicultural, que foi muito participado, e um agradecimento a todas as nacionalidades presentes, que foram várias, mas acho que foi uma iniciativa inovadora este ano e que valeu a pena e que certamente irá ser repetida. Sim. Muito obrigado. Não sei se há mais alguém que quer usar a palavra, pelo menos eu não registrei, então se não houve, eu vou passar a agradecer para já as questões formuladas e as intervenções dos colegas, respondendo mais diretamente ao Sr. Vereador João Pedro sobre a questão do ponto de situação das obras do Mercadinho. No fundo, esta que é a nova primeira fase, assim, dizendo mais simplificadamente, terminará entre final de janeiro e início de fevereiro, no mês de fevereiro, provavelmente. O nosso objetivo é, agora com o orçamento aprovado para 2024 e de acordo com os montantes que estão fixados na dotação específica para o efeito, lançar um novo procedimento concursal, tendo em vista finalizar essa obra. Portanto, o nosso objetivo é esse, ou seja, no início do primeiro trimestre, talvez do próximo ano, lançar esse concurso. Aliás, já demos nota disso mesmo aos serviços para darem prioridade a esse contrato, a esse concurso. E, portanto, o nosso objetivo é, depois desta primeira fase ser concluída, rapidamente voltar a entrar em obra com um novo contrato, com um novo empreiteiro, eventualmente, se for o caso, mas de acordo com o novo concurso, para tentarmos concluir, e como perceberão, e que têm certamente nota disso, as dotações previstas no orçamento de 2024, à partida, serão suficientes para concluir a empreitada, pelo menos é essa a nossa firme expectativa e convicção. Relativamente à questão da Casa da Rua Caia dos Reis, bom, nós temos tido, quer através do Serviço Municipal de Proteção Civil, quer do nosso Serviço da Divisão de Obras, Ambiente e Qualidade de Vida, nomeadamente a Fiscalização Municipal, temos tentado notificar o proprietário de várias formas. Por um lado, a questão do agravamento do IMI, tem uma comissão de vistoria específica que já tinha identificado este imóvel há algum tempo, e depois houve várias tentativas de notificação, inclusive até notificação edital, porque não se tem conseguido chegar ao contacto com os proprietários, que neste momento os serviços não conseguem detectar efetivamente quem é que é o responsável pelo estado em que a casa chegou. Devo referir que trata-se de um imóvel privado e, portanto, em primeira linha será o privado o responsável pelo estado em que a casa se encontra e, naturalmente, será o orçamento privado que será chamado a corrigir a situação, que já, no fundo, os serviços têm tentado, através de notificação, inclusive edital, para que acontecesse. O que é facto é que não tem sido surtido efeito e, portanto, o nosso objetivo será, tal como fizemos há 6 ou 7 anos atrás, numa casa que é, curiosamente, a seguir a essa, creio eu, em que tivemos que fazer uma intervenção. Se está em causa aquilo que é a segurança das pessoas e bens, o município pode tomar posse administrativa e pode tomar posse administrativa para repor as condições de segurança para a via pública. Portanto, é isso que estamos a trabalhar e seguramente durante o próximo ano, se não conseguirmos que seja o proprietário privado a fazê-lo, terá que ser o orçamento do município, que tem também uma dotação específica para essa matéria prevista no orçamento aprovado, para avançar com essa intervenção, e depois o município terá o direito de regresso contra o proprietário privado. Enfim, não sendo fácil localizá-lo nem identificar, torna-se difícil, mas eventualmente poderá pôr-se uma ação executiva, nem que se tenha que nomear
aquele bem como um garante para cumprir depois aquilo que é o pagamento daquilo que for o custo público com a reposição das condições de segurança, mas esse é um tema que naturalmente terá a sua sequência. Relativamente à questão da fonte do ouro, nós tivemos de facto uma reunião na sequência de uma carta que nos fizeram chegar de um abaixo-assinado. Nós, enfim, notificámos a pessoa que subscreveu em primeiro lugar o abaixo-assinado e que é a pessoa que está identificada para o efeito. Essa reunião decorreu na presença de... Nós convocámos para essa reunião também a gerência da empresa Ruda Fan Paddle, que é a concessionária dos campos de paddle neste momento. Convocámos também a Guarda Nacional Republicana, esteve o seu comandante do posto, Carlos Tomé, e tivemos também os serviços de licenciamentos diversos nessa reunião. Bom, a reunião foi no sentido de perceber, nos exatos termos em que as reclamações são formuladas, porque elas são muito vagas, indeterminadas e pouco específicas e objetivas, e portanto quisemos saber desde logo o que é que seria o principal foco da contestação, ou neste caso das queixas destas pessoas que falaram connosco. O que percebemos é que trata-se da questão do ruído a partir de determinada hora, segundo os queixosos, mas, enfim, não conseguimos apurar exatamente em que grau e em que extensão é que esses ruídos podem ocorrer, e também não há evidência por parte da GNR presente na reunião de grandes anomalias a esse nível. Pelo menos não fomos notificados nem informados de nenhum auto de contornação já levantado sobre essa matéria à entidade, e, portanto, o que o município já determinou foi que existisse uma medição através de uma empresa certificada para o efeito sobre o ruído produzido pela instalação, ou seja, vai ser feito um estudo de medição de ruído, um tal estudo de incomodidade, para apreciar qual é que é o impacto gerador do ruído quando o edifício, neste caso quando os campos estão em atividade e quando não estão, e vai ser selecionada uma das casas dos moradores mais próximos para que essa medição do ruído possa ocorrer. Inclusivamente, na reunião, foi demonstrada a disponibilidade para que a casa de algum dos queixosos, que são 3 pessoas, 3 casas que vieram à reunião, que qualquer uma delas pudesse ser indicada para esse efeito. Portanto, estamos nesta fase a aguardar a indicação da casa e depois para ser efetuado o estudo de medição acústica e de estudo de incomodidade de acordo com aquilo que são os parâmetros definidos pela legislação do ruído, e, portanto, até lá o município também não determinou mais nada em termos de redução do eventual horário, na medida em que, objetivamente, também não tem factos que permita chegar a essa conclusão, e, portanto, vamos aguardar naturalmente, como fizemos noutros casos, como se recordam, o lote 3, por exemplo, e outros casos similares em que tem que haver, de facto, uma análise objetiva para depois o município poder atuar em conformidade, se for o caso, e, portanto, já temos aqui alguns exemplos ao longo deste mandato, inclusivamente na reunião de Câmara, e é o que faremos também com esta situação. Sobre a questão do Sobral Montagraço integrar a área de influência do Oeste, eu diria que isto terá que ver com a composição das ULS, portanto, como sabem, nós neste momento estamos nesse processo. No que ao município da Ruda diz respeito, a indicação que nós temos, e que temos já a correspondência do diretor executivo ou do CEO do Serviço Nacional de Saúde, vai no sentido de o município integrar o LS Estuário do Tejo, o que significa que, conjuntamente com mais 4 municípios, a saber, Alenquer, Vila Franca de Xira, Benavente e Zambuja, integramos a ULS Estuário do Tejo e, portanto, a área de influência do Hospital de Vila Franca de Xira manter-se-á. Inclusivamente, no passado dia 22 de dezembro, nós tivemos uma reunião com a administração do Hospital do Aço Estuário do Tejo, a direção executiva do Aço Estuário do Tejo, da Sra. Vereadora da Saúde e o próprio também no Centro de Saúde da Ruda, no fundo, para também passarmos esta mensagem aos profissionais de saúde, do Centro de Saúde, que a partir de 1 de janeiro, com a assunção de competências do município na área da saúde, iríamos também colaborar dentro daquilo que são as competências que o município vai adquirir nesta matéria
para que os processos decorram com normalidade e com tranquilidade. Eu penso que foi uma reunião bastante franca, produtiva e eficaz. Parece-me que foi bastante útil essa reunião e, portanto, parece-me que também na OLS estamos todos em sintonia para que as coisas decorram com a tranquilidade que devem decorrer nesta matéria. E, portanto, no que diz respeito ao município da Ruda, é esta a informação que tenho para partilhar. Não sei se há mais alguma questão dos colegas sobre algum dos pontos. Penso que não. Podemos então avançar na nossa ordem de trabalhos, começando pelo ponto número 1 desta ordem de trabalhos, que é a ata da reunião de Câmara do passado dia 11 de dezembro. Ela foi em devido tempo transmitida aos colegas. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre a redação da ata. Não havendo, podemos passar então à votação da ata, que é o ponto número 1. Questiona assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade. O ponto número 1 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, é o ponto número 2 da ordem de trabalhos, diz respeito à 12ª alteração às GOP e ao orçamento. Aqui eu diria que, sintetizando os principais pontos de reforço, a necessidade de reforço, sobretudo na despesa desta alteração, eles podem ser sintetizados com os custos com a energia. Uma parte desta matéria tem que ver com custos de energia, outra tem que ver com a aquisição e recolha de tratamento de efluentes, no caso saneamento básico, a aquisição de serviços de recolha e tratamento de RSUs, portanto resíduos sólidos urbanos, a aquisição de água para venda também, a piscina municipal com conservação e reparação, a assessoria jurídica e patrocínio judiciário também com uma verba aqui específica que está relacionado com outro ponto que vem mais à frente na ordem de trabalhos, a aquisição de veículos em locação operacional, também alguns acertos com as despesas com o pessoal. Como sabem, este ano tivemos um aumento extraordinário também durante o ano e, finalmente, também uma verba relacionada com o aumento do IVA que foi liquidado pelo município durante este período de final de ano. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado então por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Muito bem. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 3º da ordem de trabalhos. Este ponto 3º também não é nenhuma novidade em relação àquilo que tem acontecido anualmente, ou seja, no fundo, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso prevê a possibilidade do município prever uma antecipação de receita proveniente de impostos, portanto, que é uma receita própria. E, portanto, nesta medida, o que está a prever aqui com esta proposta é que se possa antecipar em 2,6 milhões de euros esta receita relativa ao segundo semestre do próximo ano, com base naquilo que foi o verificado neste último semestre de 2023, para que depois, na transição dos saldos para o ano seguinte, possam já ser contabilizados os compromissos de todo o ano e, portanto, isso é uma prática que temos feito e que a Lei dos Compromissos prevê que se possa continuar a fazer. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação deste ponto 3º. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 3º da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte é o ponto 4 da ordem de trabalhos. Ele diz respeito à constituição de fundos fixos de caixa para 2024. No fundo, à semelhança daquilo que também se verifica anualmente, há a necessidade de apresentar uma proposta e aprovação à reunião de Câmara da constituição destes fundos fixos de caixa, sobretudo discriminando também quais os funcionários ou funcionárias que têm acesso a este fundo, na medida em que estamos a falar também de serviços que de alguma forma se relacionam diretamente com o contacto com os cidadãos naquilo que é a recepção de dinheiros públicos, ou seja, serviços que cobram diretamente aos, neste caso, cidadãos e municípios, o produto das taxas e alguns outros tributos que sejam necessários. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade este ponto 4 da ordem de trabalhos.
O ponto seguinte, portanto, o ponto 5 da ordem de trabalhos de hoje, é uma proposta que visa criar aqui a primeira alteração ao regulamento do Rodalab, no caso relativamente às zonas de incubação em edifício municipal. No fundo, e sintetizando aqui o objetivo desta proposta de alteração a este regulamento, ela tem que ver sobretudo com o facto de se prever aqui a constituição, ou neste caso a criação de um novo capítulo 4º deste regulamento e, sobretudo, isto tem como objetivo que se crie ou se preveja a possibilidade da cedência de espaços de incubação a entidades que se dediquem à atividade de ser aceleradoras de startups. Ou seja, até porque o município fez uma candidatura recentemente a uma aceleração de startups e, portanto, isto permitirá que o município tenha aqui a capacidade de atrair também algumas aceleradoras de startups que depois têm mais facilidade e mais capacidade em atrair projetos de interesse para o Rodalab. Objetivamente, no entanto, há aqui algumas reservas e ressalvas, tem que ser isto aprovado pela Câmara Municipal e tem que corresponder aos objetivos preconizados com o projeto do Rodalab para que haja aqui, naturalmente, coerência naquilo que é a determinação e aplicação deste projeto. Fundamentalmente tem que ver com esta circunstância. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalho. Não havendo, passamos então à fase da votação e nesta medida questiono quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Muito bem, ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a um acordo, uma proposta de acordo entre o município e um arrendatário do município, no caso de um arrendatário de uma habitação situada no bairro Carlos Pileca. Não vou naturalmente estar aqui a identificar o levantamento de proteção de dados, mas tem que ver com algo que também já tem acontecido com alguma frequência aqui, que tem que ver com as obras que são necessárias efetuar na habitação, que, nos termos da lei e do regulamento aplicável, seriam da responsabilidade do município, enquanto senhorio, mas neste caso em concreto, o arrendatário dispõe-se a fazer as obras, a custear as obras, a realização das obras por suas expensas, e, portanto, a proposta de acordo que está aqui em causa é o município autoriza que o arrendatário substitua ao senhorio na realização das obras, até porque é mais fácil em termos de timings e também de gestão da própria vida cotidiana do próprio arrendatário, e o que há em compensação é o facto do município, no fundo, fazer um desconto da renda até prefazer o montante das obras que estão aqui previstas. No caso em concreto, estamos a falar de uma obra que está orçamentada em 2.460 euros e o arrendatário tem uma renda mensal, a partir do próximo ano, de 212 euros por mês, portanto ficará cerca de 10 meses, mais coisa menos coisa, sem fazer o pagamento da renda nos termos do acordo. Basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Neste caso é até praticamente a renda de novembro e depois a dezembro já é paga parcialmente. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade este ponto número 6 da ordem de trabalhos de hoje. Muito bem, o ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito ao Gabinete de Inserção Profissional. No fundo, estes pontos número 7 e 8 estão de alguma forma relacionados. O ponto 7, portanto, é no fundo a proposta que visa a prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional, portanto do GIP, e o ponto seguinte é um aditamento ao contrato de objetivos do GIP, do Gabinete de Inserção Profissional, para que, no fundo, os objetivos sejam revistos em conformidade e depois o financiamento que o município obtém também para custear aquilo que é o vencimento da monitora que está adscrito a este serviço possa ser alcançado também em conformidade com o cumprimento desses objetivos estabelecidos contratualmente. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes dois pontos, o 7 e o 8.
Não havendo nenhuma questão, passaremos então à votação destes pontos, começando naturalmente pelo ponto 7. Eu questiono em si quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 7 da ordem de trabalhos. E seguidamente iria colocar à votação também o ponto 8º, questionando quem vota contra. Quem se abstém. É aprovado também por unanimidade o ponto 8º. Os pontos seguintes, portanto, o 9º e o 10º, dizem respeito a duas propostas que visam o estabelecimento de uma atualização no preço dos bilhetes para espetáculos e o outro para oficinas que vão realizar durante o primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, no caso em concreto do ponto número 9, uma vez que não existiu nenhuma atualização durante o ano anterior, o objetivo é que para o próximo ano, em 2024, haja uma atualização dos bilhetes dos espetáculos promovidos na programação do Centro Cultural do Morgado, em que seja cobrado o bilhete, naturalmente, e essa atualização passa para 4 euros, sendo que atualmente estávamos 3,5 euros, correto? No ponto seguinte, portanto, estamos a falar de uma matéria um bocadinho diferente, tem que ver com a fixação de alguns valores em termos de custo para os utilizadores de alguns serviços que vão ser prestados no âmbito do primeiro trimestre na programação do Centro Cultural do Morgado, que tem que ver com algumas oficinas que vão ser realizadas, por exemplo, em janeiro a roda do oleiro, depois em fevereiro a iniciação à pintura a óleo, salpicos de cor também em fevereiro e depois a ilustração de livros em março, assim como a colagem e carimbo também durante o mês de março. Portanto, o primeiro ponto tem que ver com uma matéria que diz respeito aos preços dos bilhetes e a segunda tem que ver com matérias mais específicas de acordo com cada uma das oficinas que vão ser promovidas neste primeiro trimestre. Não sei, queres que acrescentar uma coisa? Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes dois pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação, começando pelo ponto número 9, eu questiono assim quem vota contra. Quem se abstém é aprovado por unanimidade o ponto 9 da ordem de trabalhos e, seguidamente, o ponto 10 da ordem de trabalhos, passando à votação, eu questiono quem vota contra. Quem se abstém é também aprovado por unanimidade o ponto 10. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é uma proposta que visa, no fundo, à semelhança daquilo que aconteceu no ano anterior, promover aqui a suspensão do serviço do Tua Casa durante os sábados. Enfim, não temos sentido uma grande pressão na procura para esta matéria. Por outro lado, também tem que ver com objetivos que visam, no fundo, reduzir um pouco aquilo que é a pegada carbónica do município e, obviamente, os custos também inerentes a este serviço ser disponibilizado ao sábado, sem ter um número de utentes que seja capaz de justificar esta medida. Objetivamente, naturalmente, estamos sempre disponíveis para todo o momento poder reequacionar e rever esta decisão, mas para já é que nos parece mais sensata, tendo em conta os princípios e objetivos que estão aqui subjacentes. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Faz favor, Sr. Vereador. Tem a palavra, não Pedro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em termos genéricos, e com a introdução que fiz, os vereadores do PSD só podem concordar com ela. Aliás, o ponto de partida da proposta é muito claro. A Câmara Municipal promoveu estudos de utilização e frequência de passageiros nos diversos circuitos e dias de semana do serviço de Tua Casa e, face à fraca e insistente adesão aos sábados, deliberou em reunião ordinária de 26 de dezembro de 2022 suspender o serviço aos sábados durante o ano 2023. E até à data, pressupondo que até à data de hoje ou da proposta, não houve qualquer sugestão ou procura que justificasse
justifica a retoma do serviço aos sábados. Como disse, faz todo sentido não manter um serviço ou manter um serviço que não é utilizado e que, no fundo, não vai ao encontro das necessidades das pessoas. No entanto, há aqui, na minha opinião, ou na nossa opinião, há aqui um contrassenso no final, que é, se suspendeu durante um ano inteiro e durante por via dos estudos que foram feitos, e se durante esse ano não houve qualquer reclamação ou qualquer pedido de repensar a medida, então porquê é que se suspende e não se termina com este serviço ao sábado e se repensa o serviço na sua globalidade nos outros dias? Porque, vamos lá ver, o Tua Casa já tem 4 anos, 5 anos de vida, em termos mais, quer dizer, o Covid pelo meio, mas nasceu com objetivos que hoje em dia não são bem aqueles aos quais servem os utentes. E não há mal nenhum com isso. É preciso repensar aquilo que é o plano inicial e orientá-lo para aquilo que são as necessidades que hoje os utentes têm e aquelas necessidades que são satisfeitas pelo Tua Casa hoje. Como disse, o Tua Casa nasceu com o objetivo de reduzir a pegada carbónica e desincentivar a utilização de transporte individual como medida de combate às alterações climáticas em curso. E seria importante, e passo a citar, sobretudo na época de pausas letivas, permitindo também a maximização da utilização dos diversos serviços públicos e privados existentes, principalmente nas sedes de freguesia e na sede de conselho. Ou seja, hoje em dia, aquilo que efetivamente acontece é suspensão da Tua Casa na última quinzena de agosto, suspensão da Tua Casa nos períodos festivos e agora suspensão permanente, que já vem de 2023, ao sábado, que são, ao que parece, as alturas em que existe menos transportes públicos letivos ou transportes públicos de maior, do operador privado de maior dimensão. Portanto, o que nos parece é, visto isto e visto a desnecessidade de existir este serviço ao sábado pelo aquilo que nos dizem, então não faz sentido dizer que é uma suspensão, faz sentido é reprogramar aquilo que é o Tua Casa, rever aquilo que eram os objetivos iniciais e aquilo para o qual começou a existir. E de uma vez por todas dizer, o Tua Casa ao sábado não resultou, portanto não vale a pena suspender mais uma vez. Parece uma medida temporária, quando todos sabemos que é uma medida permanente. Portanto, não, muito sinceramente, acho que faz sentido a análise que é feita. Não percebemos é porque é que a proposta que é apresentada não vai ao encontro daquilo que dos consideramos. No fundo, se estivermos na presença de um professor de filosofia, as premissas e a conclusão não batem certo. Muito obrigado. Sobre o tema, o que me parece que ficou aqui claro da intervenção do PSD é que o PSD acha que até o Executivo devia ir mais longe naquilo que é a suspensão do serviço ao sábado. Inclusive, se percebi bem que de uma vez por todas devíamos deliberar que o Tua Casa não existisse ao sábado. Bom, foi o que eu percebi, não sei se percebi mal. Eu acho que não deveríamos ir tão longe para já, porque a realidade também se vai alterando, porque também, olhando para o regulamento do Tua Casa, o que o regulamento nos diz é que a competência para fixar o horário é da Câmara Municipal e, portanto, a todo momento poderemos alterar essa circunstância e, portanto, se tivermos que uma vez por ano fazer esta avaliação estratégica, não me parece que seja mal, até acho que parece um princípio correto de ir avaliando anualmente como é que está a evolução da procura do serviço e, portanto, parece-me que deliberar sem mais que o horário do Tua Casa fica cancelado ao sábado também não me parece que acrescente muito a esta discussão. Mas, de todo modo, eu devo dizer que os objetivos do Tua Casa manter-se-ão bastante imaculados, isto é, objetivamente, porque nós ouvíamos muitas vezes, e isso, quem anda na vida pública está habituado a isso, e as pessoas queixavam muito, sobretudo nas campanhas eleitorais, e com certeza que o Sr. Vereador também já fez muitas e também ouviu, é que quando, de facto, existem as férias letivas, as pessoas parece que deixavam de ter necessidade de se transportarem, portanto, era aqui um constrangimento muito significativo, e o que nós, modestamente, pelo Tua Casa, quisemos fazer, sobretudo, dar a resposta era para isso deixar de existir. E, portanto, é uma resposta que não visa substituir, mas visa de alguma forma dar uma cobertura
no acesso à mobilidade que não existia anteriormente e que parece que os números também revelam que não foi uma medida errada, antes pelo contrário, foi uma medida certa. É claro que o reforço que tem sido possível fazer em articulação com a Autoridade de Transportes da Cimoeste e com a própria operadora Boa Viagem, no Conselho e com o reforço da oferta que tem existido nos últimos anos, torna com que, hoje em dia, as populações tenham mais alternativas, infelizmente têm mais alternativas na Boa Viagem do que tinham há 4 ou 5 anos atrás, quando iniciámos esta medida. E, portanto, sobre isso parece-me que é um bom sinal. Agora, nós sabemos que esse serviço está muito ligado aos períodos letivos e, portanto, não resolve o problema nos períodos letivos, porque hoje as pessoas, durante as aulas, durante a época de aulas, têm muito mais alternativas do que tinham no passado, mas continuamos com um problema nas pausas letivas e, portanto, dessa medida, o Tua Casa, nem que fosse só nessa altura, já faria sentido existir de per se. Dito isto, dizer também o seguinte: o Tua Casa tem suspendido, tem sido decisão da Câmara, suspendê-lo 15 dias durante agosto para permitir que haja manutenção ao veículo, que também nos parece que é importante, por uma questão de segurança no acesso ao transporte coletivo de passageiros, ponto número 1, e ponto número 2 também para que o funcionário que está adscrito ao serviço tenha o seu merecido gozo de fé. Dizer que, genericamente, não estamos a dar resposta quando estamos a falar em 2 semanas num período de férias letivas que vai desde final de junho até meados de setembro, não me parece que seja correto. Por outro lado, quando falamos em épocas festivas, vamos olhar para o exemplo deste Natal. Nós hoje suspendemos o serviço Tua Casa porque há tolerância de ponto, dia 26, amanhã retoma o serviço de Tua Casa normalmente e, portanto, vai continuar a fazer o seu trajeto como habitualmente tem feito e, portanto, não há sobre isso grande problema e amanhã há férias letivas na mesma e, portanto, o serviço vai continuar mesmo durante as férias letivas. E, portanto, salvo melhor opinião, não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa, mas salvo melhor opinião, parece-me que esta proposta é sensata, ou seja, no fundo diz-nos claramente que os dados que temos hoje não apontam na necessidade de retomar o serviço ao sábado, ponto. Segunda alternativa é, o município vai avaliar esta situação, vai voltar a pronunciar sobre esta matéria e veremos se justificará voltar a retomar o serviço ou não. Parece-me que é sensato, é equilibrado e não prejudica nada nem ninguém, antes pelo contrário até permite que façamos pelo menos uma vez por ano esta discussão que é saudável e que é importante e é útil. Não sei se queres acrescentar algo. Não, acho que o essencial é isso. É um serviço que dá resposta e que nós vamos monitorizando e que nos parece mais racional e fazendo essa monitorização os passos, nomeadamente neste período do ano, do que terminar definitivamente com algo que pode, as respostas também são evolutivas, as procuras também são evolutivas, e terminar definitivamente com uma resposta que eventualmente pode ser necessária novamente, sendo que relativamente àquilo que são as soluções encontradas até do ponto de vista daquilo que são as negociações e as reuniões com a Boa Viagem, tem sido feito uma atualização constante naquilo que são as necessidades que foram descritas, portanto não há necessidade de alterar um serviço que temos estado com qualidade de respostas, é só isso. Ok, Sr. Vereador, quero. Se calhar não foi. Nós só tivemos um momento em que analisámos os estudos que foram feitos por parte da Câmara Municipal. Esses estudos, nós na altura frisámos isso, não vão ao encontro do que o Sr. Presidente está a dizer. Ou seja, esses estudos dizem que, independentemente do aumento da procura da Boa Viagem, da oferta da Boa Viagem, a maior procura do Tua Casa é nos períodos letivos. Eu não vale a pena eu estar aqui a dizer porque, por isto ou por aquilo, não interessa. Isto é a realidade. Fez-se o estudo e bem, e calculou-se, chegou-se à conclusão que é nos períodos letivos que o Tua Casa é mais utilizado. E chegou-se também à conclusão que ninguém utilizava o Tua Casa ao sábado. Estas foram as conclusões. E a verdade é que é útil e é positivo e é de salutar discutirmos ou irmos avaliando a situação ao longo dos tempos. Não podemos, na nossa opinião, o ano passado termos esta discussão, irmos à ata e vermos a mesma justificação que o Sr. Presidente deu o ano passado para este ano.
Porque senão não vale a pena discutir. Se a resposta for sempre a mesma, se a conclusão a tirar for sempre a mesma, então a discussão vira na Câmara. Ou não vira, é exatamente igual. O próprio regulamento define essa situação. O terminar não significa que nunca mais, em tempo algum, o Tua Casa possa funcionar ao sábado. Quem define os horários, como o Sr. Presidente disse muito bem, é a Câmara Municipal. Agora, dar este caráter este caráter temporário a uma decisão que todos sabemos que é definitiva, e é definitiva porque os arrodenses não querem, ou não precisam, ou têm outras opções, ao sábado, em detrimento da Tua Casa. E depois há outra coisa aqui. É só isto que estamos a dizer. O Tua Casa necessita de ser repensado. Dissemos isto há um ano, em dia 26/12 de 2022, dissemos isto. E voltamos a dizer a 26/12 de 2023. O Tua Casa nasceu para uma coisa e hoje em dia serve para outra. Não há mal nenhum com isso. Mas é a realidade. O Tua Casa nasce para fazer face a um período em que não havia transportes e é mais utilizado no período em que há transportes. Isto é a realidade. É a realidade dos números que apresentaram à reunião de Câmara. Isso, se calhar, deveria levar a um repensar de todo o programa. É só isto. Aliás, se não fosse assim, esses 15 dias de suspensão do serviço no verão seriam feitos no período letivo e não no período de férias. Por algum motivo é feito no período não letivo, porque é o período onde o Tua Casa é menos utilizado. Portanto, nós não estamos a dizer que as coisas não são feitas com sentido. Achamos é que deve ser tornada energia e força numa reprogramação deste serviço, nomeadamente, como já dissemos no ano passado também, adaptando na fase das festas do Conselho a uma possibilidade de transporte noturno entre freguesias que possibilitem as pessoas de outras freguesias participarem nas festas de Nossa Senhora da Salvação sem necessidade de se deslocarem em viatura própria. Falamos disto no ano passado. Portanto, e é agora que temos tempo para isso. Estamos a 8 meses da festa. Portanto, é agora que temos tempo para ir pensando nessas situações e repensar um programa que, na realidade, já ultrapassou aquilo que era o seu objetivo inicial. Era para uma coisa e está a servir para outra. É assim, as coisas são mesmo assim. Mas este é o tempo em que nós podemos dizer assim, não, vamos repensar o serviço na sua globalidade, vamos terminá-lo ao sábado, porque realmente não faz falta. Vamos reforçá-lo em determinados horários onde realmente é mais importante e, possivelmente, vamos dar outra vertente noturna neste período concreto que já falámos ano passado, não estamos a dar nenhuma novidade, e que provavelmente fazia sentido. É só isto. Ou seja, a conclusão é que nos parece que não faz sentido, sinceramente, suspender uma coisa que sabemos que não vai voltar. Bem, muito obrigado. Eu diria o seguinte, os factos que determinaram uma determinada conclusão no passado mantiveram-se e, portanto, a conclusão ser a mesma parece-me que é uma questão de coerência. Portanto, a questão é essa. Portanto, o senhor terá a sua opinião, eu terei a minha, chama-se coerência. De todo modo, o repensar os serviços, nós estamos todos os dias na nossa atividade a repensar tudo e a adaptar-nos, porque gerir é olhar para as situações do dia-a-dia e procurar dar uma resposta mais eficaz, mais eficiente e que vá ao encontro das necessidades das populações. E, portanto, estamos completamente disponíveis para essa discussão e os seus vereadores terão naturalmente o impulso e a legitimidade política para propor alguma alteração ao regulamento da Tua Casa que possa ser também observada e vista por nós. Naturalmente estaremos todos bastante sensíveis a ela, porque este é de facto um projeto que nos parece que merece toda a atenção e o carinho da população. E, portanto, para já, a nossa proposta que está aqui em cima da mesa é só a suspensão do serviço aos sábados. A revisão do regulamento não está aqui em cima da mesa para ser apreciada. Aliás, teria que cumprir um outro conjunto de procedimentos prévios que não foram cumpridos naturalmente e, portanto, não é esta reunião de Câmara a sede própria para já, para fazer essa discussão mais aprofundada e, portanto, neste caso, o que está mesmo em cima da mesa é só a deliberação da suspensão do serviço da Tua Casa durante os sábados durante o próximo ano, em princípio. Basicamente é isso, não sei se queres acrescentar. Só duas pequenas notas para não prolongar muito a discussão. E começando por aí, pela discussão,
A verdade é que este é o segundo momento que estamos nesta discussão. E com base só no momento de análise generalizado para a extensão do serviço permanentemente, parece-me fraco do ponto de vista da generalização. Portanto, a conclusão não seria forte o suficiente. Por isso não estamos aqui em nenhum exagero. É a segunda vez que trazemos à discussão essa possibilidade da questão dos sábados. Não me parece que haja aqui nenhum exagero da nossa parte. A questão dos números é acertada, isso não está em causa, porque os números são esses e o período letivo é aquilo que, do ponto de vista da robustez em termos de procura, é mais significativo. Dito isso, eu acrescento só uma nota que para nós é relevante, que é, os números não falam numa coisa, que é o público que procura esta solução. E que para nós é muito relevante, é que o público principal que procura, embora seja no período letivo, é o público sénior. Portanto, aqui e o alvo e aquilo que foi o ADN desta prestação de serviço e deste encontrar de solução para aquilo que era uma carência é esse público-alvo. Portanto, não se pode ver só esta questão de uma análise cega dos números em que o período letivo obviamente sobressai, porque é evidente que sim, mas não se pode fazer uma formulação de todo este serviço ponto de parte de algo que para nós é fundamental, que é o público sénior que tem que estar abrangido nessa reformulação e que para nós não se reflete quando se põem questões aqui que, no fundo, até seria, se calhar, eventualmente pôr o target em soluções que já existem ou podem existir e que não são preocupação, que são as festas do Conselho. Percebemos que pode ser interessante pensar nelas, mas aqui o foco é dado ao público sénior, portanto, essa reformulação não podes considerar isso, tendo em consideração que os números realmente são do público do período letivo, que é fácil de justificar, como é evidente. Portanto, resumindo, 2 momentos de análise não parece serem exagerados e a questão dos números são importantes, mas não se pode perder o core daquilo que era esta solução, que era o universo sénior. Okay. Bem, penso que estamos todos esclarecidos quanto ao ponto, podemos estar em condições de poder deliberar. Vou colocar então à votação este que é o ponto número 11 da ordem de trabalhos de hoje, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos seus vereadores do PST. Muito bem, obrigado por esta pequena interrupção. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é o ponto 12. O ponto 12 diz respeito a um pedido de isenção de pagamento de uma taxa pela utilização, neste caso da licença especial de Covid, perdão, do Clube da Barriga por causa de uma atividade de karaoke. Vem para ratificação, uma vez que este evento já decorreu. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à fase da votação. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte tem que ver também com um pedido para isenção de pagamento pela utilização, neste caso, do pavilhão multiusos. O requerente deste pedido é a Fábrica da Igreja Paroquial, por ocasião de um evento que se vai realizar no início de março do próximo ano. E, portanto, requer-se aqui, neste caso, a isenção do pagamento da taxa de utilização do pavilhão multiusos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 13 da ordem de trabalhos de hoje. Não havendo, podemos então passar à votação deste ponto 13. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 13 da ordem de trabalhos. Muito bem. O ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito a um projeto social que tem que ver com o cheque de fralda. Neste caso é uma tendência de indeferimento, uma vez que, nos termos da informação técnica dos serviços que está a instruir a proposta, não reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente nos termos do regulamento, por causa da questão do rendimento per capita. E, portanto, o que se propõe, em conformidade com essa informação, é, de facto, notificar o requerente da tendência de indeferimento deste seu pedido. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte é o ponto 15. Diz respeito a uma medida também social, neste caso o cartão de cidadão Nascida Rodense,
no caso concreto deste ponto, reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente nos termos de informação técnica que instrui a proposta e, portanto, o que se propõe em conformidade é, de facto, a aprovação deste apoio no âmbito do projeto do Cartão do Cidadão Nascer Abudense. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à votação deste que é o ponto 15 da ordem de trabalhos. Questiono assim quem vota contra. Quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, portanto, o ponto 16 da ordem de trabalhos, diz respeito a no fundo, a uma proposta que visa a consagração de uma orientação interna interpretativa em função daquilo que é o regime do sistema de gestão integrado de fogos rurais. Há aqui, de facto, tem havido algumas dificuldades nos nossos serviços naquilo que é a análise de alguns processos, no fundo, estamos a falar de urbanismo e obras particulares, sobretudo, por causa da consagração deste regime e daquilo que é o facto de, até à revisão do PDM da Ruda dos Vinhos, existirem classificações de solos, nomeadamente urbanizáveis e industriais, que estão omissos neste regime jurídico dos fogos rurais. E, portanto, houve a necessidade de nós consultarmos algumas entidades e também houve a necessidade de consultarmos aqui um parecer jurídico para dar suporte àquilo que são as decisões também, neste caso, as orientações técnicas dos nossos serviços do urbanismo e da do AQV, e, portanto, o que se propõe é que se adote aqui pelo menos até à revisão do PDM, no fundo, este conjunto de orientações estratégicas para que os nossos serviços estejam mais capacitados para poder responder aos nossos concidadãos e munícipes em conformidade com aquilo que vem no parecer e com o enquadramento legal que lhe foi conferido pelo Dr. Gonçalo Ribeiro da Costa, que foi a pessoa contratada para este efeito. Não sei se há alguma questão dos colegas sobre esta matéria, faz favor. Sr. Diretor. Obrigado, Sr. Presidente. Os vereadores do PSD têm feito, ao longo deste período, desde o lançamento da primeira proposta do PDM, aliás, na discussão dessa proposta, no pedido de avançar dessa proposta, e depois, na discussão dessa proposta com as várias entidades que têm que fazer pareceres vinculados. E a verdade é que nós temos feito esses pedidos, temos inclusivamente nos disponibilizado para obter esses parceiros, para participar em reuniões de trabalho, para, no fundo, ajudar e apoiar naquilo que é a nossa capacidade para chegarmos à melhor proposta final possível de plano diretor municipal. E custa-nos um bocadinho. Não é custa-nos de lamentar, é custa-nos de termos dados e termos capacidade de abordar esta questão, que é uma questão importante, mas é uma questão que, no âmbito daquilo que estamos a falar, precisa de um enquadramento, que é o novo plano diretor municipal está para breve ou não está para breve. Este é um ponto que é relevante e que é ressalvado esta questão da estabilidade da nomenclatura que temos atualmente face à legislação em vigor, além dos fogos. E isto é mais ou menos relevante consoante o novo PDM da Ruda esteja para breve ou não esteja para breve. E eu acho que o ponto de início para conseguirmos nos pronunciar sobre este parceiro é esse mesmo. Porque inicialmente, e sabemos que o princípio aqui se calhar tem culpa muito reduzida, inicialmente o PDM estava para ser aprovado em 2023. Por diversas razões não foi possível, não estamos a colocar isso em causa, mas a verdade é que não sabemos, ao momento de hoje, qual é o ponto de situação e quanto tempo mais será necessário para termos realmente um novo PDM da Ruda. E este ponto é que é essencial para podermos analisar esta questão particular face ao geral que eu estou a dizer.
Porque se nos disser que o novo PDM da Ruda está muito atrasado e só daqui a 2 anos é que vamos conseguir ter o novo PDM, esta questão é essencial. Se estiver para breve, esta questão perde relevância. Porque esta alteração passa a ser mais uma entropia, não mais uma entropia, mais um fator de diferenciação de coisas iguais. Porque quem pediu um parecer até agora vai ter uma resposta, quem pediu um parecer a partir de agora vai ter outra resposta. E é essas situações que causam injustiças. Portanto, das duas uma, ou temos PDM para breve, e então aí parece-nos que esta situação perde relevância, ou temos PDM para... o PDM está nas calendas e esta situação é importante resolver com algumas outras, se não conseguimos resolver de outra maneira. E acho que esta resposta é essencial para podermos pronunciarmos sobre tudo o resto. Eu, compreendendo naturalmente a questão colocada, dir-lhe com toda a frontalidade que num processo de revisão do PDM da Ruda que iniciou em 2002, eu tenho alguma dificuldade em dizer que ele está para breve a sua conclusão. Não me leva a mal, mas não, quer dizer, se eu pudesse chegar ao Totobola à segunda-feira, jogava. E era mais fácil de acertar. Mas não podendo fazer na revisão do PDM esse juízo, prognose póstuma, tenho muita dificuldade em dizer se está para breve ou não. E também não sei o que é que significa ser breve na revisão do PDM, que começou em 2002. Breve pode ser 1 ano ou 2, tendo em conta que estamos há 20 anos nisto. Mas, de todo modo, aquilo que lhe queria dizer é que há mais vida para além da revisão do PDM, ou seja, e todas as pessoas que no dia-a-dia se deslocam aos serviços do município têm que ter uma resposta. E o município tem que saber dar essa resposta. E, portanto, a nossa preocupação em fazer aqui um investimento público foi contratar uns serviços para nos darem um overview, porque eu compreendo que os técnicos do município têm dificuldades objetivas em poder determinar aquilo que serão as respostas concretas para situações específicas que, no quadro legal, navegam também um bocadinho sobre algumas imperfeições e naquilo que é também alguma dúvida. E, portanto, este respaldo, do ponto de vista daquilo que é um parecer jurídico, é importante também para os técnicos poderem fazer bem o seu trabalho da forma mais correta que conseguir. A revisão do PDM. Nós, neste momento, estamos a concluir, espero eu também tenho dado essa nota sempre que sou questionado sobre essa matéria, quer nas reuniões de Câmara, quer nas Assembleias Municipais. Nós estamos a concluir, aquilo que fizemos foi um novo mapa de ruído, que foi uma imposição da CCDR, que tivemos que contratar uma empresa para esse efeito. A informação que tenho é que os trabalhos estão praticamente concluídos, talvez até ao final do mês de janeiro, início de fevereiro, estejam concluídos. Iremos remeter esse estudo de ruído também para a apreciação da Comissão de Acompanhamento à revisão do PDM e depois disso ainda temos uma outra questão que nos preocupa, que tem que ver com o zonamento de algumas zonas de leitos de cheias, que já temos interagido com a APA para tentar chegar aqui a uma solução de compromisso e de consenso, porque numa interpretação mais fundamentalista, para dar um exemplo só, nós tínhamos a zona até da piscina municipal da Ruda que estava dentro do leito de cheio. Isso não faz grande sentido do ponto de vista daquilo que é a configuração da Vila da Ruda, tal como está atualmente. E, portanto, para além disso, temos outras questões que temos a ver com os perímetros urbanos e aquilo que foi o facto da RAN não admitir algumas das exclusões da RAN. Pronto, e esse trabalho está a ser feito e tem que ser fundamentado ponto a ponto para tentarmos rebater ponto a ponto. O que eu acho que é importante do ponto de vista do interesse público ficar muito salvaguardado é que o Executivo Municipal, e eu já tenho dito isto a miúdo, não irá à pressa fazer uma revisão do PDM que entenda que é contrário ao interesse público municipal. E isso connosco não contarão. E se a Ruda tem vivido desde 97 com este PDM, e tem crescido, e tem-se desenvolvido, não sinto que o PDM seja um grave impedimento ao desenvolvimento do conceito. Antes, pelo contrário, e portanto, mais vale o atual PDM, e eu sou responsável pelo que estou a dizer, mais vale o atual PDM do que o PDM ainda pior do que o atual PDM. Ainda pior nas expectativas, naquilo que é a capacidade do município
promover um desenvolvimento mais harmonioso nas diferentes freguesias, de promover a coesão territorial e, portanto, se me perguntarem se eu tenho pressa para rever o PDM, sim, se eu for de encontro ao interesse público, tal como nós o interpretamos. Se não for, não tenho pressa, porque isso significa que vamos a correr, ficar numa situação pior em termos urbanísticos do que aquela que tínhamos. E, portanto, dentro dessa medida, eu penso que tenho sido muito claro e muito frontal sobre esta matéria. Nós, quando o Sr. Vereador diz que se tem disponibilizado, eu também digo, nós também temos disponibilizado. No passado dia 8 de julho, fizemos uma sessão específica de convocarmos todos os autarcas do Conselho, com a nossa equipa de revisão do PDM e com o nosso chefe de divisão, que estivemos disponíveis a tarde inteira para responder a todas as questões que foram colocadas. Eu lembro-me que do PSD, na altura, creio que teve o Sr. Deputado Paulo Muniz e creio que teve o Vítor Lourenço, da Assembleia de Freguesia de Arranhão, se a memória não me falha, não me lembro de ter visto mais ninguém do PSD. São opções, cada um sabe o que é que tem que fazer com o seu tempo e eu sobre isso não tenho que me pronunciar. Agora, não posso admitir que se diga que nós parece que temos uma agenda escondida com a revisão do PDM. Não temos. Partilhamos-la sempre. Fizemos várias reuniões públicas sobre o tema. Continuamos a fazê-las e o Sr. Presidente tem dado todos os esclarecimentos que têm sido solicitados e não pode ser mais claro do que foi à data de hoje. E, portanto, aquilo que eu digo é, não tenho nem quero comprometer num processo que começou em 2002 que a revisão do PDM esteja para chegar ao fim nos próximos meses. Oxalá que sim, se tivermos em sintonia com o interesse público a tutelar na revisão do PDM, mas não tenho, neste momento, nenhuma capacidade de dizer com firmeza, convicção plena e objetividade quando é que será a conclusão da revisão do PDM. Dito isto, e havendo mais vida para além do PDM e da revisão do PDM, os nossos técnicos precisam de orientações capazes de permitir responder de forma clara a várias situações que têm vindo a surgir na sequência deste regime do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. E, portanto, este é um contributo para que os nossos técnicos tenham melhores ferramentas de trabalho para responder aos nossos concidadãos e municípios, de maneira a que os processos não parem sob pena de depois as pessoas perderem opções de investimento, perderem oportunidades e perderem, naturalmente, uma expectativa para a sua vida, coisa que eu acho que nenhum de nós aqui sentados a esta mesa defende e preconiza para o nosso Conselho e para o nosso território. E, portanto, dentro desta perspectiva, o que está em causa é mesmo conseguir aprovar uma orientação que permita que os técnicos tenham outras ferramentas que não têm tido para poder, no fundo, analisar uma série de processos que ainda estão pendentes de análise e que têm a ver com esta questão que eu referi do Sistema de Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Pronto, sobre a revisão do PDM também já respondi, portanto não consigo ir muito além disto à data de hoje. Não sei se foi suficientemente claro. Alerta, provocação. Se o candidato André Rijo, nas eleições de 2013, falasse com o Presidente da Câmara André Rijo de 2023, iam dar a batatada. Porque, efetivamente, o candidato André Rijo, em 2013, uma das primeiras coisas que fez enquanto Presidente de Câmara foi fazer um estudo relativamente ao PDM, que era uma das acusações que fazia ao então Presidente Carlos Lourenço. O candidato André Rijo foi desvanecendo esse seu pensamento e acaba hoje com o Presidente André Rijo a dizer mais ou menos a mesma coisa que o Presidente Carlos Lourenço dizia na altura em relação ao PROT. O estilo é outro, mas aquilo que o Presidente de Câmara, André Rijo, diz é exatamente o contrário àquilo que o candidato André Rijo dizia e muito semelhante àquilo que o Presidente Carlos Lourenço dizia. A questão é que no meio, como disse bem, passaram 20 anos. E nesses 20 anos, a Ruda teve, e os censos nos dizem isso, dos crescimentos populacionais maiores em termos do Oeste e em termos nacionais, em termos do Oeste em termos absolutos e em termos nacionais em termos percentuais. E, efetivamente, temos uma questão que tem sido falada ao longo deste ano largamente, de especulação e de falta de habitação, especulação imobiliária e falta de habitação no Conselho, que, infelizmente, nos leva a crer que há mais vida para além do PDM, mas que o PDM é essencial. E é essencial por isto,
porque só não é essencial se me disser uma coisa. A cada vez que surgir uma dúvida dos serviços e a cada vez que se pedir um parecer, que ainda por cima é um parecer, e por mais respeitado que seja a pessoa, o jurisconsulto que foi consultado, a verdade é que é uma opinião jurídica, defensável, mas que também é refutável. E que ainda por cima tem um problema, que é a grande lacuna destes pareceres em questões urbanísticas, que é, ou o parecer é dado pelas entidades competentes, ou se é dado por um jurista, por mais conceituado que esse jurista seja, pode sempre cair numa situação de incompatibilidade com aquilo que depois são os pareceres técnicos que são feitos pelas entidades. Portanto, Sr. Presidente, eu concordo com aquilo que disse, mas efetivamente é muito importante percebermos que o PDM neste momento tem este papel essencial. E não fui eu que coloquei prazos. O PSD foi, e aí acho que ninguém nos poderá retirar isso, o PSD foi tentando perceber o que era necessário. Para o Sr. Presidente, já percebi que o ter faltado, quer dizer, ter faltado é quase diminuir as pessoas que lá estiveram. Teve o líder da bancada do PSD e esteve o líder da bancada do PSD de uma das freguesias. Portanto, o dizer que o PSD não esteve presente, ou tentar insinuar que os vereadores não estiveram presentes, para mim não é isso, é maldoso. Porquê? Porque nós já pedimos várias vezes, e porque fazemos parte do mesmo executivo, portanto, regras de confidencialidade entre nós não existem, existem de nós para fora. Nós já pedimos várias vezes os relatórios técnicos que são enviados pelas entidades, nomeadamente estas imposições da CCDR, da APA, da RAN, e nunca tivemos acesso a esses relatórios. Portanto, não é numa sessão pública para todos os autarcas que essas perguntas são feitas. Porquê? Porque eu sei, e o Sr. Presidente também sabe, que não é nessas reuniões públicas que podem ser disponibilizados estes relatórios. Portanto, como nós nunca tivemos acesso a estes relatórios, e aquilo que vamos pedindo são pontos de situações e prazos, quer dizer, nós acreditamos naquilo que nos disseram e houve, da parte deste Executivo, o compromisso inicial que em 2023 a situação ficaria resolvida. Eu não estou a dizer que a culpa é do Presidente André Rijo. O que eu estou a dizer é que esta data não foi inventada pelo PSD, nem por mim, nem pelos vereadores. E agora, posto isto, quando estamos aqui a pegar num parecer que não é de uma entidade que vincula, e que faz uma interpretação diferente daquela que tem sido feita até hoje, cria desde logo um problema, que é todos aqueles que pediram, todos os municípios da Ruda que pediram até ontem, ou até hoje, ou até o momento em que for aprovado o parecer, aprovada esta orientação técnica, pediram à Câmara Municipal, no fundo, para perceber se o terreno onde tinham podia ou não construir, que é disto que se trata, e tiveram respostas negativas, agora podem ter positivas. Logo aí, há um problema que é, quem chegou antes do parecer, teve azar. Quem chegou depois do parecer, pode ter sorte. Sendo que este parecer não é vinculativo, é orientador. Portanto, Sr. Presidente, muito sinceramente, eu acho que a questão do PDM era essencial para clarificar tudo isto. Não estou a pedir uma revisão à pressa. Acho que, com todos estes anos que houve de intermeio entre o início e 2023, dizer que a revisão é à pressa, não me parece que seja bem a mesma, não parece que tenhamos a mesma opinião. Mas, efetivamente, há uma situação que tem que ser resolvida, que das duas uma, ou tomamos como ponto principal, como linha orientadora, como definição deste mandato e das políticas de habitação que se quer para a Ruda, no fundo, o novo PDM, ou então estamos sempre a navegar à vista em termos de habitação. Quer dizer, e não podemos depois ficar surpreendidos com o aumento de preços, com a diminuição de terrenos disponíveis, com o leilão completamente desmesurado de valores que estão em causa atualmente em todo o Conselho. Há terrenos a serem vendidos a 100 mil euros, 300 metros quadrados. Terrenos. Porquê? Porque tem projeto aprovado. Portanto, logo aí tem mais valor. Quer dizer, se é esta a Ruda que queremos, então não é preciso PDM.
Mas é que nós estamos neste ponto. E acho que realmente, de orientação técnica não vamos lá. Sr. Vereador, eu respondendo à sua provocação, foi a expressão que utilizou. Foi a expressão utilizada por si, não leva mal, é só isso que eu queria enfatizar. Respondo com uma outra que tem a ver com o seguinte: nós, por norma, no Partido Socialista não temos hábito de resolver os problemas à pancada. Nem incentivamos que haja ameaças à integridade física de políticos, ou que sejamos pelo menos coniventes quando isso acontece. Nós no PS não temos essa postura. E, portanto, dito isto, queria dizer-lhe o seguinte: sobre esta matéria, o Presidente da Câmara da Região e o candidato convergem. E vou desafiá-lo a ler o que está no documento estratégico Arruda 2025 e no programa eleitoral do Partido Socialista em 2021 sobre a matéria da revisão do PDM. E confrontar isso com as declarações que o Sr. Presidente da Câmara fez hoje na reunião de Câmara. E verificará que a coerência mantém-se mais uma vez, ou seja, o que nós dizemos sempre é que não vamos à pressa rever o PDM desde que isso ponha em causa o interesse público. E, portanto, objetivamente, temos interesse em rever o PDM, sempre disse isso, porque o PDM foi feito numa base, em 97, em que até os termos técnicos e os instrumentos técnicos eram muito mais rudimentares do que são hoje. E, portanto, só em termos técnicos valia a pena fazer uma revisão do PDM pelo aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão territorial. Ponto. Esse é um dado lá paliciano. Agora, do ponto de vista político, nós não vamos à pressa rever o PDM, nem temos isso no nosso manifesto eleitoral, nem no documento estratégico. Mas, essa parte o Sr. Vereador pode ter acesso e pode conhecer. Há uma parte que imagino que não tenha acesso nem queira conhecer, que foram as sessões públicas que nós fizemos da nossa candidatura, vou ler com certeza, pelas localidades diferentes do nosso concelho. E quando o tema era a revisão do PDM, e muitas vezes fui questionado enquanto candidato sobre essa matéria, disse isso mesmo. Disse que, atenção, nós queríamos avançar com a revisão do PDM e, sobretudo, na sequência da aprovação do PROT, queríamos avançar com a revisão do PDM para permitir que algumas aldeias que já têm infraestrutura viária, que já têm abastecimento de água, que já têm saneamento, etc., em que pudesse haver, de facto, construção para maximizar a utilização dos recursos públicos que já foram disponibilizados às populações, e isso não nos fazia sentido que o PDM fosse cego e não previsse isso. E até disse mais, do ponto de vista político, até disse que me revia na atitude do meu antecessor quando, na altura, votou contra o PROT. E, portanto, isso está dito e qualquer pessoa que foi às sessões é testemunha disso. E, portanto, sobre essa matéria não tenho nenhum complexo de reconhecer que teria feito o mesmo que o meu antecessor fez, confrontado com a situação. E, portanto, não há nenhuma alteração de circunstâncias e isso foi dito. Eu, quando falei da ausência dos seus vereadores naquela reunião, dia 8 de julho, não quis menorizar a presença dos que estiveram em representação do PSD. O que quero dizer é que nós distribuímos, nessa altura, documentação aos líderes que lá estavam, inclusive o Sr. Deputado Paulo Muniz recebeu documentação sobre a revisão do PDM e até atas das reuniões mantidas do ponto de vista técnico. E, portanto, se esses documentos não chegaram à posse dos seus vereadores, por razão que eu não conheço nem tenho de conhecer, os seus vereadores só têm que me dizer que não receberam. E eu aí promovo a mesma entrega de material para que os seus vereadores não lhes falte essa informação. Agora, o que disse foi, julgava eu, que nessa reunião essa informação tivesse sido prestada. E, portanto, é só isso que eu quero dizer sobre essa matéria. E se o vereador se entender que essa informação não lhe chegou, por algum motivo, eu terei toda a disponibilidade para fornecer aos seus vereadores. Por outro lado, quando se fala em falta de habitação e o novo PDM, é preciso ter alguma cautela com essa afirmação pela expectativa que ela pode induzir erradamente nos nossos quem nos ouve. Porque, efetivamente, a revisão do PDM, numa altura em que as áreas de REN e de REN aumentam muito mais do que está previsto no PDM de 97, é perigoso nós acharmos que a revisão do PDM pode determinar que haja, de repente, uma capacidade de nós promovermos mais habitação por todo o concelho. Pode haver em alguns pontos, pode não haver noutros pontos. E, portanto, é preciso ter alguma cautela quando se faz uma afirmação dessa natureza. É a minha humilde opinião. Depois, quando se diz que
Quem chegou antes do parecer teve azar e quem não chegou teve sorte eventualmente. Aquilo que eu queria responder, só para clarificar, é quem não chegou antes do parecer teve de esperar, quem chega depois do parecer pode não ter que esperar tanto. É só essa a única circunstância. Mas ainda bem, porque se o município quisesse de todo resolver o problema, do ponto de vista administrativo, era indeferir. Quando, no caso de dúvida, muitas vezes a tentação que há é indeferir. E nós não seguimos essa metodologia de trabalho, que era legítima e que outros municípios também eventualmente seguiram. Nós queremos, no fundo, que haja uma discussão mais séria, procuramos informação nas CCDRs, nas APAs, as dúvidas subsistiram, resolvemos contratar um serviço do jurista que, mediante todas essas informações recolhidas, produziu um parecer, que é questionável ou não é questionável, mas que agora, neste momento, sendo adotado pelo município, pela Câmara Municipal, fornecerá um conjunto de ferramentas que até hoje os nossos técnicos não tinham e que tinham muitas reservas em emitir essas informações. E, portanto, eu acredito que a partir de hoje, até porque estas matérias vão ser divulgadas e publicitadas, naturalmente os interessados poderão, a todo momento, apresentar um novo projeto, um novo processo e ele ser resolvido. Agora, a convicção que tenho, naturalmente, com os serviços vamos fazer essa análise, é que quem chegou antes do parecer não teve azar, teve que esperar mais um bocadinho, pode ser que tenha sorte, também não quero garantir resultados a ninguém, nem causar falsas expectativas a ninguém. O que hoje, se for aprovado, teremos é um conjunto de ferramentas que tornam mais fácil a vida aos nossos técnicos para poder produzir informações técnicas. É só isto que está em causa e, portanto, fundamentalmente era isto que queria dizer, para não haver dúvidas sobre esta matéria. Eu penso que estamos já todos subejamente esclarecidos sobre este ponto e, portanto, estamos em condições de poder avançar para a fase da votação deste ponto número 16 da Ordem de Trabalhos de hoje e, portanto, eu vou submeter à votação o ponto 16, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16 da Ordem de Trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 17 da Ordem de Trabalhos. O ponto 17 diz respeito a uma viatura abandonada, enfim, está aqui identificada a respectiva matrícula, que, à semelhança de processos anteriores da mesma natureza, o que se propõe é então a aquisição do município por ocupação desta viatura, para depois ser o destino que a lei prevê que possa ter em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 17 da Ordem de Trabalhos. Sim. Os pontos seguintes, portanto, o 18, o 19 e o 20, tratam-se de matérias dizem respeito também ao urbanismo, no caso concreto de pedidos de parecer favoráveis para a constituição de compropriedades. Enfim, nos termos da informação técnica que está a instruir cada um dos processos, eles reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente e, portanto, é isso que se propõe em conformidade com a informação técnica. Não sei se há algum ponto que queiram ter esclarecido. Não havendo, podemos então passar à votação. Começando pelo ponto 18, eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18 da Ordem de Trabalhos. Seguidamente, colocava então à votação o ponto 19. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 19 da Ordem de Trabalhos de hoje. E, finalmente, o ponto seguinte, portanto, o ponto 20. Iria colocar então também à votação, questionando quem vota contra, quem se abstém. É então aprovado por unanimidade. Seguidamente, vamos passar chegamos então ao fim da Ordem de Trabalhos de hoje e seguidamente vamos passar os documentos para conhecimento e eu depois ia dar a palavra à Sra. Vereadora Ruth, que me pediu, uma vez que tenho comunicado a fazer aos colegas, ok? Então,
Com licença, Presidente. Muito boa tarde a todos. Gostaria de vos dirigir umas breves palavras. Caro Presidente da Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, André Rijo, caros vereadores aqui presentes, caros funcionários do município da Rua dos Vinhos, ilustres aqui presentes. Cumpri 10 anos no cargo de vereadora desta Câmara Municipal, 8 dos quais como vice-presidente, e certamente não existe outro cargo político que permita, de uma forma tão próxima e direta, ter uma relação com o povo da minha terra. Sinto-me, por isso, agradecida e honrada. Mas encerro hoje este ciclo ao serviço do meu concelho. Serei sempre grata por esta oportunidade. Com a certeza do dever cumprido, ciente que cumpri a minha parte no que me foi permitido fazer, sendo certo que procurei sempre fazer a coisa certa, mas que enquanto falível ser humano, poderei ter cometido erros pelos quais peço desculpa. Sei que o sucesso que alcancei, que alcançamos, e a qualidade do serviço que prestamos se deve muito à disponibilidade permanente, ao elevado empenho, à dedicação constante e ao inexcedível sentido de missão de todos os trabalhadores da Câmara Municipal, sem exceção. Quero, pois, neste momento tão marcante para mim, manifestar o meu profundo reconhecimento e a minha enorme gratidão pela generosidade com que diariamente todos vós, munícipes, trabalhadores do município, amigos, que comigo trabalharam, sorriram, ensinaram, aprenderam, chorámos e conquistámos. Que no cumprimento do dever, com inexcedível empenho e dedicação e com inabalável sentido de missão que nos caracteriza e distingue, alcançámos inúmeros sucessos. Tenho a convicção que deixo algo meu em todos vós, com a certeza que todos me marcaram profundamente de uma forma muito positiva. A política, assim como a vida, é feita de opções. Há 2 anos, após as eleições, acatei, por respeito aos eleitores, ficar como vereador em regime de meio tempo. Há 2 meses, a minha entidade patronal, a Polícia de Segurança Pública, decidiu que não posso continuar em regime de meio tempo. Estas decisões levaram a que hoje encerre este ciclo com a renúncia do meu mandato, por me ser impossível continuar nestas 2 entidades. Quero, por isso, dirigir uma palavra de especial gratidão àqueles que comigo iniciaram esta jornada, que hoje não estão aqui presentes. Ao Mário Anágua, ao Mário Henrique e à Cecília. Obrigada pelo companheirismo e amizade. Ao meu saudoso vereador e amigo Valdo Tunes, obrigada pelos teus ensinamentos. Exorto a todos que continueis a cultivar o humanismo e a solidariedade, a democracia e o crescimento saudável e sustentável do nosso concelho. Termino reiterando a todos os que servem e que já serviram nesta tão nobre instituição, aos meus conterrâneos e amigos, o meu sincero obrigado e um novo ano pleno de sucesso, saúde e paz. Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Obviamente que também eu queria, de alguma forma, falar depois de teres exposto aqui a situação. Não é nova para mim, desde que tiveste o cuidado de me alertar para ela há 2 meses, sensivelmente. A Ruth formalizou o pedido de renúncia ao mandato no passado dia 15 de dezembro e, portanto, hoje é a última reunião de Câmara em que estará presente e, portanto, cessa as funções e, portanto, no novo ano já não será vereadora aqui na Câmara da Rua. Obviamente que enfim, é uma decisão pessoal e política, naturalmente, que é dela e que eu compreendo e respeito. E, enfim, não temos que concordar ou discordar sobre a interpretação que a PSP faz, porque quer o nosso gabinete jurídico tem uma interpretação diferente, quer a própria CCDR-LVT também tem, mas isso é uma matéria que, a seu tempo, e a Ruth, se quiser, poderá escalpelizar em sede própria. Mas, de todo modo, obviamente, o mais importante nesta ocasião é expressar o meu agradecimento enquanto Presidente de Câmara que estive ao teu lado e tu ao meu durante 10 anos e 2 meses, sensivelmente,
E em tempos de dificuldade também, passámos uma pandemia, passámos aqui uma série de dificuldades e pronto, e foste sempre solidária, sempre amiga, sempre atenta, e eu queria também, em nome de todo o Executivo e de todos aqueles que trabalharam ao longo destes 10 anos de apoio ao Executivo e dos colaboradores que também mencionaste, agradecer todo o teu contributo à causa pública. Espero que tenham sido anos que valeram a pena, que valessem a pena, porque este contributo à causa pública, não sendo de facto uma profissão, nunca será, é uma missão e é uma função política, e portanto espero que tenha sido enriquecedora também na perspectiva profissional e pessoal, e da minha parte estar-te grato por todo o contributo, e obviamente vamos também fazer um comunicado público a dar nota desse teu contributo e do facto de cessares agora as tuas funções, objetivamente agradecendo todo o contributo ao longo destes 10 anos e 2 meses. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse é um dos colegas que quer usar da palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui o comentário que faço é mais pessoal do que político, embora também político tenha algumas histórias com a CUT. Mas em termos pessoais acho que realmente este município perde uma grande vereadora. O PSD teve desde sempre, desde o início e até contra nós próprios, nós, vereadores da oposição, uma posição de que os bons e os que fazem falta e o custo a mais que esses vereadores têm não é encargo, não é despesa, é investimento. Não sabemos o que é que está na base da PSP e qual é a tomada de posição. Aquilo que quer realçar realmente é a frontalidade, a honestidade, a forma sempre muito reta com que a RUT encara todas as situações, nas várias entidades e instituições em que teve ao longo da vida, e reconheço realmente esse mérito de ser quase consensual, sendo difícil, nessa sua tarefa, nas várias instituições onde já foi representando, mesmo tendo a sua forma muito peculiar de intervir e de comentar, de contestar também, mas realmente acho que faz muita falta, acho que vai fazer muita falta, e tenho realmente alguma pena, e digo isto de forma genuína, de não se repensar a questão que falámos inicialmente. Não é custo, é investimento. Se há vereadores que têm que estar a tempo inteiro, mesmo que seja acima daquele limite que é fixado pela lei, que vem diretamente do Orçamento de Estado, os vereadores do PSD, mais uma vez, reforçam que, se for essa a questão, nós, em termos de deliberação, votaremos favoravelmente, desde que haja justificação para tal. Porque, efetivamente, acho que o Conselho perde uma excelente vereadora. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigada. A palavra ao vereador Paulo, faz favor. Presidente, obrigado. Bem, como vereador, naturalmente, nestes 2 últimos anos e também aqui um bocadinho em nome do Partido Socialista do Rio de Janeiro, gostava de agradecer toda a colaboração da RUT durante estes 10 anos, que eu sinto que continuará a existir de uma ou outra forma, da militante do Partido Socialista Ruth Miriam, 8 anos como vice-presidente da Câmara, mais 2 como vereadora, por toda a lealdade, toda a colaboração, o tempo dedicado à causa pública, e portanto o Partido Socialista naturalmente sabe agradecer e naturalmente não podia deixar de dizer presente e obviamente agradecer toda a colaboração destes 10 anos. Obrigada. E boa sorte. Obrigada. Ok, embora sejamos os dois militantes socialistas, queria falar de uma forma mais fraterna e agradecer todo o companheirismo que puseste
e na dedicação que puseste ao cargo. Muito obrigado por toda a partilha que fizeste. Cruzámos brevemente, foram só 2 anos e os tais 2 meses. Agradecer-te em nome pessoal, além da questão da militância, por tudo o que fizeste e por tudo aquilo com quem também eu aprendi contigo, e agradecer-te e desejar-te as maiores felicidades. Muito obrigado. Obrigada. Olá, vereadora Carla Sousa. Para além de agradecer todo o trabalho ao longo destes anos, e acima de tudo também agora neste momento, quando se faz opções, desejar as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais. Obrigada, Carla. Igualmente. Já voltei, Sandra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. A primeira intervenção, portanto, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Acho que não há muito mais a dizer. O teu percurso e a tua dedicação falam por si. Portanto, muito obrigada pela minha parte e pelos munícipes. Muito obrigada e que continues o teu sucesso na vida profissional que escolheste. E vais ver que não precisas de sorte, porque estamos aí a trabalhar. Obrigada, Sandra. Ok, muito obrigado a todos. Não, obrigada só. Ok, então, não havendo mais nada a dizer, resta-me terminar e encerrar esta reunião de Câmara, que é a última deste ano, e desejar a todos continuação de umas festas felizes e que 2024 traga tudo de bom, muita saúde e muito sucesso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.